Como nós sabemos, o Papa Francisco, em novembro passado, escreveu um documento muito importante, chamado Exortação Apostólica, Evangelii Gaudium, o Gáudio, a alegria do Evangelho. E podia ser apenas uma reflexão, já não era nem pouco, uma reflexão, vida do Santo Padre, aliás, a seguir um sino dos bispos, aquele que se realizou sobre a nova evangelização em outubro de 2012, já não seria pouco. Só que o Papa diz lá outra coisa. Isto não é para arrumar na prateleira. Isto é programático para os próximos tempos da vida da Igreja. E, senhores bispos, façam lá um favorzinho de, em cada uma das vossas dioceses, reunirem, enfim, aquelas instâncias de conselho e de consulta para levar isto por diante. Mas, claro está, nós podíamos fazer isto de uma maneira mais prática, que era, enfim, convidarmos a sábios, até se chamam pastoralistas, gente com muitos estudos, e então encomendávamos a um sociólogo, a 2 pastoralistas e mais a 3 ou 4 literatos. Olha, façam aí um programa para a Diocese de Lisboa. Eles faziam, garanto, faziam coisa pelo menos 200 páginas e de notas de rodapé nem digo quantas, e gráficos. Pronto, e nós líamos, era muito interessante e arrumava-se na prateleira. Não interessa, não é isso que o Papa manda, com todo o respeito, que isso também é preciso. Deixem-me pôr aqui uma nota de rodapé. Muitas vezes, até na comunicação social, em debates e entrevistas, me faz esta pergunta: mas o que é que a Igreja faz? Ainda antes da crise, e agora de uma maneira ainda reforçada, na crise e tal, o que é que a Igreja faz? Bem, há sempre uma resposta pronta a servir, que é esta: a Igreja faz muita coisa. Olhem, por exemplo, a grande maioria das instituições particulares de sociedade social, que estão aí no terreno e sem a qual a crise seria muito mais complicada, são instituições da Igreja. E mesmo nas outras que sobram, mesmo não sendo instituições da Igreja, parte dos seus componentes é gente católica. Esta é uma resposta imediata, pronta a servir, e ninguém pode negar. Enfim, mesmo crentes e não crentes afirmam isso. Podíamos puxar por esses valores, mas eu costumo responder nessas entrevistas. Mas sabe aquilo que talvez seja mais importante do que a Igreja faz num país como Portugal, com uma presença católica tão consistente ainda, apesar de tudo? Sabe o que é, só falando agora de padres, eu e os meus 3.000 e tal colegas seculares e irregulares, ditos religiosos, que vivem em Portugal, nos dedicarmos, e concretamente quando os senhores vão de fim de semana, às vezes alargado, a animar as comunidades cristãs, a correr às vezes de terra em terra, até a celebrarmos mais vezes a Eucaristia do que devíamos. Sabe o que é que nós estamos a fazer? E connosco, as dezenas, as centenas e milhares de colaboradores da liturgia, leitores da Palavra de Deus, ministros da comunhão que depois levam a Eucaristia aos doentes. E depois agora, mais recentemente, os diáconos permanentes que estão connosco. Agora, o senhor imagina se isto deixasse de existir, se isto entrasse em greve. Desaparecia na sociedade portuguesa a única oportunidade, mas a oportunidade constante, porque é semana após semana, 52 dias por ano, fora os dias santos de guarda, de se reunir uma parte substancial da população portuguesa, não menos de 20%, ou seja, de 1/5, que é uma imensidão em qualquer sociedade, de uma maneira completamente interitária, intercultural, interétnica, absolutamente gratuita, em que, quando se está com o mínimo de atenção sobre aquelas palavras que foram ditas há 2000 anos e que alargam os horizontes e que fazem entender o outro à luz da parábola do bom samaritano, os senhores imaginam o que é que seria a sociedade portuguesa sem isto? Não imaginem que é para poderem dormir descansados. É importantíssimo. Aquilo que Jesus começou há 2000 anos, lembram-se? Ele naquele grupo, até naquele grupo mais perto, mais próximo dele, tinha para já gente que poderia ir. Deixem-me lá isso agora para os exegetas, exatamente ao certo. Mas parece que tanta gente que até estava disposta a revoltar-se contra os romanos, assim mesmo com armas, os tais zelotas ou parecidos, como gente que colaborava com os romanos a cobrar impostos, como era o caso do Mateus publicano. Gente, enfim, com bom feitio, estava ali para tudo, e gente espirra canivetes a que Jesus até chamou filhos do trovão, que aquilo era uma trovoada pegada quando dava para o torto. E aquilo tudo se reunia, e mais, e homens e mulheres, porque se fala dos 12, mas também se fala de Maria de Magdala, também se fala de Susana, também se fala de Joana, que os seguiam, que os acompanhavam, que os ajudavam.
gente de nomes judaicos e gente de nomes gregos, como Filipe e outros. Havia de tudo. Isto causava estranheza. Ora, nas comunidades cristãs continua a existir e a subsistir esta unidade que é programática e sinalética para o mundo em redor. Isto é fundamental. Esta abertura larga de carismas, quer dizer, dons que o Espírito dá a cada uma, não para benefício próprio, mas, como diz São Paulo, para a construção do corpo de Cristo, que somos nós todos, cada um com aquilo que é o seu dom, o seu carisma, o seu talento. Se nós, imaginemos, não é? Fizéssemos uma comunidade. Sim, senhor, temos aqui um bocadinho de tudo e um bocadinho de pouco. Temos aqui gente, e uma igreja local como em Lisboa, onde vive, infelizmente, gente dos 5 continentes. Pronto, temos aqui um bocadinho de tudo, diversos povos, diversas culturas, diversas idades, temos tudo, estamos muito bem, olhamos todos uns para os outros. Mas nos fechássemos, morríamos. Morríamos. Jesus fundou uma comunidade assim, mas depois mandou-a expandir-se e é esse o sentido da evangelização. Nós só nos mantemos unidos em crescimento. O que não cresce, morre. As comunidades cristãs vivem como comunidades se são missionárias, se alargam, se chegam a tudo e a todos, quer no sentido geográfico, quer no sentido cultural, onde é preciso chegar. É a única maneira de elas se manterem unidas. Senão, é um formalismo que fica uma casca sem miolo. E rapidamente lá se chega. Essa é a lei do Evangelho. O objetivo, chegar a todos. Mas chegar a todos aonde? Olha, se calhar a tua própria casa. Se calhar a tua própria casa. Mas chegar a todos aonde? Conheces os vizinhos do segundo esquerdo. Sabes se estão bem, se estão mal. Mas chegar aonde? Então lá, os teus colegas de trabalho. Ou também vai acontecer aquilo que eu ouço tantas vezes. Imagino, no outro dia, fui ao funeral de um amigo e vi lá um colega meu de trabalho. Estávamos na missa, ele viu-me comungar e no fim disse: caramba, trabalhamos há 20 anos no mesmo sítio e só agora é que eu sei que você também é católico. Já ouviram isto? Eu já ouvi isto tantas vezes. Chegar a todos aonde? E depois a cultura. E depois a economia, a gestão de uma empresa, a maneira como se trabalha ou como se dirige. E depois numa escola, e a atenção aos alunos, e os critérios de classificação, e o que é que nós realmente classificamos, para dizer se fulano ou fulana estão capazes ou não estão capazes. E depois, nas nossas convivências, são sempre os mesmos. Aquele fim de semana que já não tem nada para saber, que é exatamente igual nas pessoas e no sítio ao que era há 20 anos atrás. Ou nós alargamos o círculo e lembramos quem nunca vai, ou quem não pode ir. E depois, na nossa comunidade cristã, eu conheço aquela pessoa que está ali, e aquela, e aquele outro, e aquele outro, e aquele outro, e aquele outro, sei de onde vem, para onde vão. E depois. Chegar a todos, e chegar a tudo. Repito, quer no aspecto geográfico, pode ser muito longe, a Austrália, e pode ser muito perto, o segundo esquerdo, quer no aspecto cultural, de chegar a uma relação verdadeira, como aquela que Jesus mantém connosco e que hoje não pode manter, a não ser na cara, na forma, na figura, na palavra, nas mãos de cada cristão, de cada cristã. Para isso mesmo, aliás, é crismado, para ser, como se diz no crisma, imagem perfeita de Cristo, Filho de Deus. Eu quero é que em cada uma destas comunidades, com o apoio que vai receber da Comissão Diocesana do Sínodo, que aliás já hoje distribuiu o guião 0 para explicar em termos gerais o que é o Sínodo, depois, trimestre em trimestre, vão receber mais, mas com essas indicações se reúnam, estudem as partes respectivas da exortação apostólica e ensaiem, treinem, rezem. Peçam a Deus aquilo que Deus está mortinho por dar. Digo mortinho por morrer por isso. O Espírito que vos inspire. Sabem, as coisas cristãs, quer dizer, as coisas de Cristo, e como Cristo as começou há 2000 anos, nunca começam por cima, nunca começam pelo geral. Nunca. Nunca. Começam sempre como Jesus começou. Com pouco de fermento que leveda toda a massa. Como, não é uma semente, Jesus não diz uma semente, diz a mais pequena de todas as sementes. Só somos 10, se calhar já são demais. Comecem. Comecem. Rezem, comecem, ensaiam.
ensaiem, leiam o que é que o Papa Francisco diz na exortação, tentem, e depois escrevam-nos para a Comissão, ao fim de cada trimestre, a dizer o que é que fizeram. E a gente vai juntando, não vai perder nada. Vai juntando, depois a Comissão Executiva, não sei como é que vai fazer, não é? Com juntar 2 anos de páginas e páginas com coisas, com inovações, mas aquilo há de dar qualquer coisa, para que depois, no verão de 2016, se possa reduzir esse montão de dossiês, umas tantas páginas, fazer aquilo a que se chama um instrumento, um laboris, ou seja, um instrumento de trabalho, para dar aos membros propriamente ditos do Sínodo, olha, 2 anos de reflexão e ensaio sobre a exortação do Papa estão aqui. Agora os senhores e as senhoras vão estudar, vão matutar nisto, e quando nós nos reunirmos uns tantos dias, em novembro ou dezembro de 2016, vão dizer da sua justiça o que é que está aqui de mais importante para nós nos lançarmos nesse caminho aberto. Que neste momento só Deus é que sabe o que é.